Nextera Fachadas é o sistema ideal para fechamentos verticais de fachadas de prédios com até 90 metros de altura. Desenvolvido de acordo com as exigências da norma de desempenho ABNT-NBR 15575, o sistema garante uma performance termoacústica superior às fachadas convencionais. Acompanhe o passo a passo da instalação e descubra as vantagens e benefícios do Nextera Fachadas. Fixação dos perfis metálicos. O sistema é composto por uma estrutura em perfis leves de aço galvanizado com classe Z275 para atmosferas rurais e urbanas e Z350 para atmosferas marinhas. A espessura mínima do aço é de 0,95 mm. Os perfis de guias e montantes utilizados na fachada têm alma mínima de 90 mm, podendo chegar até 200 mm, conforme a necessidade de cada projeto. A aba do perfil de montante tem 50 mm e a do perfil guia 40 mm. Na face externa dos perfis guia que serão fixados na estrutura, deve-se colocar banda acústica ou manta asfáltica em toda a sua extensão, proporcionando maior isolamento acústico. O perfil guia pode ser instalado com um balanço máximo de 1/3 de sua alma para fora da laje ou viga. Esse balanço se faz necessário para compensar eventuais desaprumos da estrutura da edificação. Ele é fixado na estrutura do edifício através de chumbadores de expansão ou parafusos com bucha. O espaçamento máximo é de 40 centímetros entre eles. Os montantes, por sua vez, são fixados no perfil guia inferior através de parafuso brocante flangeado com diâmetro de 4,8 mm e comprimento de 19 mm. O espaçamento máximo entre montantes deve ser de 40 centímetros, no entanto, pode variar de acordo com o projeto estrutural. Nas guias superiores, eles devem ser apenas encaixados com uma folga de aproximadamente 1 centímetro da guia para impedir a transmissão de cargas causadas pela deformação da estrutura do edifício à fachada, uma vez que a guia superior é parafusada à estrutura do edifício. Também podem ser utilizados perfis auxiliares como o perfil CD e cantoneiras de ancoragem para fixação direta às vigas e pilares de borda e o perfil U para a execução de apoios intermediários. Instalação do Tyvek Home Wrap, proteção contra água e vento. Após a fixação dos perfis metálicos leves, inicia-se a instalação da membrana Tyvek Home Wrap. Ela é posicionada na horizontal e fixada nos perfis com parafuso 4,2 por 13 mm ponta broca, cabeça lentilha, com espaçamento de no máximo 60 cm. Deve-se iniciar pela parte inferior e pelo canto da estrutura, assegurando que a folha superior sempre sobreponha a inferior em pelo menos 15 cm, garantindo assim o correto escoamento da água. Todas as sobreposições horizontais e verticais devem ser vedadas com a fita Tyvek Tape. Nas aberturas de portas e janelas, o Tyvek deve ultrapassar a guia superior em pelo menos 15 centímetros. Faça um corte em X e com parafusos 4,2 por 13 mm, fixe as abas na parte interior da estrutura. Durante esse procedimento, não deixe que os perfis metálicos fiquem expostos. Nos trechos onde os perfis não estiverem recobertos pela membrana Tyvek Home Wrap, cubra-os com Tyvek Tape. Fixar o perfil pingadeira nas guias superiores com parafuso 4,2 por 13 mm. Continuar a instalação do Tyvek sobrepondo o perfil pingadeira. Aplicação das placas cimentícias Brasilite. Utilize a façade placa cimentícia Brasilite de borda quadrada com dimensões de 1,20 m de largura,
comprimento de 2,40 ou 3 metros e espessura de 10 milímetros ou 12 milímetros. A colocação das placas cimentícias deve iniciar de baixo para cima. Elas são fixadas com parafuso de cabeça dentada ponta broca com asa com um diâmetro de 4,2 milímetros e comprimento de 32 milímetros. Os parafusos devem ser instalados com um espaçamento horizontal máximo de 40 centímetros, variando de acordo com a distância entre os montantes e espaçamento vertical máximo de 30 centímetros. A cabeça do parafuso deverá ultrapassar a superfície da placa em até 1 milímetro. Nas bordas, mantenha a distância mínima de 12 milímetros e os parafusos nunca deverão ser instalados de forma a ficarem alinhados na diagonal, mas sim fixados em formato de L. A distância entre duas placas cimentícias, denominada junta, deve ser de 4 a 6 milímetros. Utilize espaçadores ou parafusos para manter essa distância. As juntas verticais ocorrerão sempre em um montante. Todas as cabeças de parafusos utilizados para a fixação da placa cimentícia devem ser recobertas com massa para juntas Brasilite. Nas bordas superiores das esquadrias, as placas cimentícias são fixadas com espaçamento de 5 milímetros em relação à pingadeira. Aplicar o primer. Aguardar 4 horas para a secagem do material. Parafusar o perfil alinhador de placas com o parafuso 4,2 por 13 milímetros na borda inferior. Aplicar a massa para tratamento de juntas sobre a parte superior do perfil alinhador de placas e, em seguida, a tela Vertex de 10 centímetros. Quando for realizar o fechamento do espelho, também aplicar o perfil alinhador por cima da placa. Após a instalação e fixação dos perfis alinhadores, deve-se realizar o reforço dos cantos. Aplique o primer na região dos cantos e aguarde o tempo de secagem. Aplique a massa de tratamento de juntas. Para cada canto, utilize 2 telas Vertex de 20 cm de largura com 40 cm de comprimento. Faça um corte de 20 cm no sentido do comprimento, dividindo em 2 metades iguais e instale as telas. As telas não poderão sobrepor a pingadeira onde houver. Após o reforço dos cantos, aplica-se também o perfil cantoneira nas quinas das janelas. Aplique o primer Brasilite cobrindo uma área de cerca de 15 cm de cada lado a partir do eixo da junta. Aguarde 4 horas para a secagem. Com o auxílio de uma espátula, insira o cordão delimitador Brasilite nas juntas. Aplique uma primeira demão de massa para juntas Brasilite com uma largura de aproximadamente 25 centímetros. Aplica-se a tela Vertex de 20 centímetros sobre a massa e regulariza-se a superfície. Aguarde 24 horas para a secagem completa da massa de juntas. Aplicação dos perfis de PVC. O perfil junta de movimentação horizontal 17 mm garante a movimentação vertical entre os panos e será posicionado na linha da guia superior do pavimento. Sua aplicação é obrigatória. As placas cimentícias deverão ser espaçadas em 15 mm e nunca fixadas nas guias. Aplicar o primer na região onde o perfil será instalado e aguardar o tempo de secagem. Posicioná-lo sobre o vão das placas, fixando-o com parafusos 4,2 por 13 mm. Aplicar a massa para tratamento de juntas. Em seguida, aplicar a tela Vertex de 10 cm. O perfil cantoneira perfurada 40 mm é utilizado na junção de placas para a construção de cantos externos e sua aplicação é obrigatória. Aplicar o primer na região e aguardar o tempo de secagem. Posicionar o perfil sobre as placas e parafusá-lo.
Aplicar a massa para tratamento de juntas. Em seguida, aplicar a tela de 10 centímetros. Esses perfis de PVC são recobertos posteriormente pelo Base Coat. Para a instalação dos demais perfis, siga essas orientações gerais e as específicas constantes do Manual de Instalação. Aplicação do Base Coat Brasilite. Antes da aplicação do Base Coat, aplique o Primer Brasilite em toda a superfície das placas cimentícias e aguarde 4 horas para a secagem. A preparação do Base Coat é feita através da mistura mecanizada de 4,5 kg de resina acrílica Celacrylic Brasilite com um saco de argamassa tipo AC1 de 20 kg Weber Quartzolite. Se necessário, a mistura pode ter uma consistência ajustada, adicionando até 1,5 litro de água. Com uma desempenadeira dentada de 8 mm, aplica-se a primeira demão de Base Coat. Em seguida, posicione a tela Vertex de 1 metro de largura sobre toda a superfície argamassada, não ultrapassando o tempo de 15 minutos após a aplicação da primeira demão. É recomendado deixar aproximadamente 15 centímetros da borda da tela sem aplicação do Base Coat. Isso evita eventuais marcas na região da superfície onde há sobreposição das telas. Para fixar a tela Vertex na massa, é necessário passar o lado liso da desempenadeira sobre ela. Esta camada deve ter uma espessura final de aproximadamente 4 mm. Nas emendas, sobreponha em 15 centímetros a nova tela sobre a já colocada. O tempo de secagem da primeira camada do Base Coat é de 12 horas. Após aplicado, o tempo de cura do material é de 7 dias. O Base Coat não é o acabamento final da fachada, sendo necessária a aplicação de revestimento em até 60 dias. Nextera Fachadas, uma nova solução Saint-Gobain em construção industrializada a seco.